E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar trazendo? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as indústrias homes, tá? Com o ticker Home 3, falar um pouquinho da ação aí em relação à bonificação e o futuro da ação também, tá? E falar um pouquinho também sobre a Schurz, tá? Faz tempo que a gente não fala sobre ela. Acho que é interessante também trazer um pouquinho de algumas ações diferentes. Uma ação que a gente trouxe no início do canal um tempo atrás e faz tempo que a gente não fala dela, então a gente vai falar um pouquinho, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo YouTube notificar, e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo e sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. E lembrando, gente, que é só minha opinião, não sou dono da verdade, não estou 100% certo, só queria trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então bora lá, bora começar aqui a falar um pouquinho sobre as indústrias home, tá? Com o ticker Home 3, ação que tá bem perto aqui das suas mínimas, tá? Hoje ela tá cotada aí a 10,47, chegou a bater 10,15, o que é uma grande diferença, tá? Sendo que as máximas delas aqui é perto dos R$20. Uma grande diferença mesmo, ela acumulei quase 42% de queda nos últimos 12 meses devido aos seus resultados, tá? O resultado da empresa vem caindo bastante. Ela tinha uma tendência aos dois primeiros trimestres ser resultados ruins e no terceiro e no quarto trimestre uns resultados melhores, tá? Aumentando bastante e resolvendo não, né? Mas aumentando e dando um lucro maior, tá? Só que na 2023, eu acho que pelo fato do risco governo, sem saber muito o que poderia acontecer pro futuro, aquelas incertezas que acontecem, tá? Devido a alguns problemas do antigo governo, muita gente, acho que muitas indústrias em si ficaram meio receosas em comprar, a fazer dívidas, até porque o juros também está bem alto, então fez com que os lucros ainda caíssem ainda mais. Então isso foi um problema para as indústrias home, o lucro despencou e isso fez com que a ação caísse bastante, tá? Além disso, ainda teve bonificação, que aí também recuaram um pouquinho mais. Você vê que ela vem pagando aqui quase 7% de dividendo, que não é ruim. Ela também está consolidando aí, pagamentos trimestral, se não estou enganado. E assim, a gente tem uma boa porcentagem nela também, tá com quase 7,5% aqui, 7,31%, e tá com uma queda de 20%, tá? Uma queda bem relevante. A gente tem 184 ações, com um preço médio aqui de 13,9, tá? E assim, eu pretendo aumentar a minha posição, obviamente contando com risco, tá? Porque, como eu falei com vocês, pode ser uma fase, acho que a tendência aí da indústria em si melhorar nos próximos anos. Acho que a taxa de juros caindo vai ajudar ainda mais a indústria. Eu acho que o risco aí, a gente viu que não aconteceu muitos problemas em relação ao governo, pode ser que amenize um pouco mais esse cenário e melhore um pouco o futuro, e isso pode dar mais segurança para indústrias, para algumas empresas compararem mais e isso melhorar um pouco os resultados. E acho que tudo engloba isso, tá? Acho que tem que ver uma forma geral as comparações, tudo o que pode acontecer, porque é mais em relação ao resultado agora e a previsibilidade para o futuro. Se o cenário no futuro for um pouco desafiador, for um pouquinho caótico, a tendência é as ações caírem ainda mais. Se lá no futuro os resultados forem melhores, a tendência for a melhorar o cenário, pode ser que as ações subam, tá? Acho que depende bastante do que o governo em si vai agir, do que as empresas vão achar. Tem um índice de investimento aí das empresas em si que estavam caindo bastante e agora voltou a subir, o que isso implica bastante positivamente para indústrias home, tá? Então tem que analisar todos esses pontos quando for investir na ação, quando for olhar o cenário. E aquilo, como eu falei com vocês, eu acho que ela está passando por momentos difíceis, onde eu pretendo aumentar minha posição, fazer um preço médio interessante e aí no futuro tá colhendo esses frutos, tá? Igual eu falei com vocês, igual eu acabo comentando bastante, são em momentos difíceis que a gente acaba comprando boas empresas por bons preços, tá? Se a empresa tivesse lucrando aí absurdo, como é a VEG, como é outras indústrias aí, obviamente que ela não estaria com a queda aqui de 41%, 42%. Então acho que dependendo muito do que acontece com a empresa em si, se você acredita na empresa, acredita no potencial dela, acho que vale a pena estudar e dar uma olhadinha aí nos possíveis resultados futuros, tá? Em relação a dividendos, como eu falei, ela anuncia 4 vezes, o PL dela, você vê que está 6, não está muito alto, o PSOVP está descontado, então também são alguns parâmetros, alguns números que é interessante estar dando uma olhada, tá? E aqui sobre a Viso, né, os acionistas aqui, porque teve a bonificação, e aqui teve aqui, ó, Home comunica aos seus acionistas em consonância aqui com o fato relevante publicado dia 30 de janeiro de 2024 e com aviso aos acionistas publicado no dia 26 de março de 2024, acerca de bonificações de ações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 26 de março de 2024. O seguinte, fim o prazo de transferência de 30 dias previsto no artigo aqui, tá? Aqui basicamente, ó, vou ter que parar um pouquinho, caso você queira ler, pausa do vídeo aí. Ele fala aqui sobre as frações de ações, né? Essas ações aqui, ó, serão vendidas em leilões suscetíveis a serem realizados na B3, na bolsa, né? E até venda integral das ações, tendo como valor de referência a média do preço de fechamento das ações da emissão da companhia no pregão da semana anterior à data de leilão, tá? Então aqui ele fala basicamente vai ser leiloado essas ações aí, essas 15.470 ações, que foram as ações fracionadas que sobraram, e desse valor vai voltar pra gente, então a gente também vai receber. A gente recebeu uma porcentagem pequena e a gente não tinha tantas ações assim, mas esses pontos que eu queria falar com vocês em relação aí a Home, tá? Bem interessante. É uma empresa que eu vejo bastante potencial e eu vejo mais pro futuro, a médio e longo prazo, tá? E falar aqui um pouquinho sobre a Schutz, tá? A Schutz que veio caindo bastante aqui, um pouco mais de 1%, chegou a pegar uma alta bem relevante aqui nos últimos 30 dias, uma alta de quase 6%, e aí voltou a cair os quase 6% novamente, que caiu 4,5% aqui, tá? Mas no acumulado aqui nos últimos 12 meses tá crescendo 10%, e se a gente fazer um comparativo aqui rápido em relação a Schutz com a Home, obviamente que são setores, produtos diferentes, mas são um pouquinho parecidos em relação à indústria em si, tá? Você vê que tem um comparativo aqui legal, que a Schutz ganha, tá? Em alguns aspectos, a Home aqui ganha dividend yield no PL, a Schutz ganha aqui no PEG aqui ratio, no EBITDA, no EBITDA aqui também, o preço sobre EBITDA na verdade, né? Aqui a margem EBITDA, o margem líquida aqui, alguns pontos aqui, a maioria parte aqui de baixo aqui, a Schutz ganha em todos, tá? O ROI também que é bem interessante, um ROI muito alto. E tem alguns pontos em relação também aqui a receita aqui e o lucro aqui dos últimos 5 anos que a Home acabou sofrendo aí no último ano principalmente, tá? Então com a 18 pontos aqui a Schutz ganha contra 10 pontos aqui da Home, tá? Então é interessante ver isso também. Acho que o que impacta negativamente aqui em relação a Schutz é que não tem tag along, né? Tag along zerado, então isso é uma coisa bem ruim. Acho que se dá uma analisada, dá uma olhada aí, não é um fato muito positivo. Em relação aqui à receita, por mais que tenha caído aqui o lucro, você vê que o lucro caiu aqui 20% comparado um ano contra o outro, tinha sido 75 milhões aqui, foi para 60 milhões, mesmo assim é um resultado bom, né? Em relação ao quarto trimestre caiu 4%, foi 63, mas ainda está um resultado muito bom, tá? O lucro bruto aqui também caiu os 24%, que é um pouquinho mais. E assim, a gente tem que olhar o resultado em si, né? Não foi tão ruim assim, acho que a Home vem sofrendo bem mais. Acho que a parte da indústria em si sofreu bastante com o que pode acontecer para o futuro, as oscilações, as incertezas. Eu acho que isso impacta bastante, porque muita gente pensa 2, 3 vezes se vai comprar algum produto. Não tem como os investidores, algumas empresas, vou comprar esse maquinário aqui e me endividar, sendo que eu não sei como é que está no futuro. Fora que a taxa de juros também alta também não ajuda, então isso é bem prejudicial, mas a tendência a gente tá vendo aí, analisando o que pode acontecer no futuro, tá? Mas eu queria trazer para vocês a Schutz, que a gente faz tempo que a gente fala um pouco dela, falando bem pouquinho sobre o resultado. Futuramente pode ser que a gente fale num vídeo um pouquinho a mais, muita gente comparava ela com a VEG, acho que tem muitas empresas que comparam a VEG, mas é difícil fazer isso, né? Então é isso, mas falar um pouquinho aí mais sobre ela, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, gente, valeu, muito obrigado, deixa um comentário aí falando o que a gente pode melhorar, e até a próxima, fui!